pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje aqui a fazer um vídeo de como explorar o Board Game Geek, que é, podemos dizer que o website, o sítio da internet que mais informação tem sobre os jogos de tabuleiro modernos. Obviamente que grande parte da informação é dedicada aqui a jogos de entretenimento, os chamados jogos de hobby, aqueles que os jogadores jogam pelo simples facto de quererem ter uma experiência lúdica, de entretenimento, uma experiência de jogo. Existem muitos tipos de jogos aqui, mas hoje, para dar aqui algum destaque àquilo que pode ser a utilização para, por exemplo, fins pedagógicos ou até outros fins que queiramos aproveitar os jogos, por exemplo, como experiências geradoras de aprendizagem, de treino, de consciência, de simulação, de imensas coisas. E nós podemos aproveitar mesmo estes jogos de entretenimento para aprender mais sobre os sistemas de jogos, como esses jogos tentam simular algumas das coisas, pois muitos deles são temáticos, têm um tema que nos leva aos assuntos que nós queremos abordar, por exemplo, podem ser os conteúdos pedagógicos, podem ser as situações, podem ser as experiências de jogo relacionadas com isso, para depois podermos explorar como atuar num certo contexto, ou então para realmente criar até coisas novas, em que os jogos são, por exemplo, caixas de experiências, em que podem ser as ferramentas para nós gerarmos outras coisas. Então pronto, isto é quando vocês entram no Board Game Geek aparece isto, o website está em inglês, pode ser que este vídeo ajude também a lidar com essa parte. Então, o que é que nós temos aqui primeiro? É assim, para já mostra os jogos que nós fomos vendo, aqueles que eu fui vendo, mostra aqui os jogos que estão a ser mais populares neste momento, mas acima de tudo o que nós queremos, por exemplo, é aqui pesquisar com uma certa seleção. Se vocês quiserem pesquisar em All Board Games, todos os jogos de tabuleiro vão aparecer aqui os jogos com as melhores classificações gerais e eu, como estou com a minha conta, aparecem os jogos aos quais eu dei nota. Vemos aqui todos os detalhes, mas não é propriamente isto que mais interessa. O que interessa é, por exemplo, se nós queremos procurar jogos especificamente para certas coisas. E podemos ver aqui a categorias, é uma das principais. E nós vemos aqui que neste tipo de categorias nós vemos aqui uma série de coisas. Vemos aqui, por exemplo, situações de jogos misturadas com mecanismos também. Aqui, portanto, uma certa confusão, mas se formos à procura, portanto, a mistura de tema com a parte do sistema ludológico do jogo, a parte das mecânicas, mas se nós queremos fazer uma pesquisa, convém passar primeiro aqui pelas categorias, porque pode ter alguma coisa que nos interessa. Vamos vendo aqui, por exemplo, alguns dos jogos. City Building, por exemplo, se quisessem fazer ou abordar jogos, ou abordar conteúdos de urbanismo aqui através dos jogos. Vamos entrar aqui nos City Building e depois, quando entramos aqui numa das categorias, aparece aqui a descrição da categoria. Então vamos ver. City Building são jogos onde os jogadores são incentivados a construir ou gerir cidades de forma eficiente, mais poderosa ou mais lucrativa. Portanto, aqui uma certa introdução e dá-nos aqui os top games, ou seja, os jogos que têm melhor classificação nesta categoria. Mas, quando vamos aqui a link de games, são os jogos associados, aparece-nos primeiro uma ordenação por nome, mas podemos ordenar por outras coisas que nos interessam. Pode ser pelo ranking, então se quiserem ver os jogos que têm melhor classificação aqui perante a comunidade, mas pode interessar aqui outras coisas. Por exemplo, o ano em que foi desenvolvido, pode ser qualquer coisa que nos interesse, pode ser, por exemplo, pelo peso. E aqui o peso é importante, porque o peso é a complexidade. E nós podemos criar jogos mais simples ou mais complexos. Portanto, temos aqui uma série de questões que podem ajudar. Mas também dentro da categoria aqui do jogo podemos ver jogos que cruzam várias áreas. Por exemplo, os jogos que são, por exemplo, de cidades e que são feitos com cartas. E depois podemos organizar pelo ranking. Então vemos aqui jogos que têm cartas como componentes e que são desta categoria de construção de cidades. Portanto, conseguimos fazer aqui, cruzar várias áreas. Mas, voltando aqui às categorias, temos aqui bastantes, embora
possamos criticar algumas destas organizações, ou seja, por vezes não é muito fácil, porque temos aqui, por exemplo, jogos de festa e jogos de piratas. Ou seja, um tipo de jogo, que é o party game, com um tema. Portanto, não é assim propriamente muito fácil, daí a necessidade de explorarmos. Ou, por exemplo, vamos ver aqui jogos que têm, por exemplo, podemos ver dados. Estão a ver, já está relacionado um pouco com a parte mecânica do sistema. Portanto, esta é uma forma de podermos encontrar algumas das coisas, mas depois, quando vamos aqui a famílias, pode ser então aquilo que nós procuramos, porque aqui existem os jogos agrupados por vários tipos de famílias. Isto está por ordem alfabética, por exemplo. Estão a ver, se quiserem sobre animais específicos, existe aqui, por exemplo, a categoria de leões. Se querem ir por aqui, mas vamos avançando aqui mais para a frente. Por exemplo, cidades, sobre cidades específicas. Se quisermos abordar uma cidade, existem jogos sobre cidades específicas. Portanto, pode ser assim a esse ponto. Vamos avançar mais para a frente. E só de cidades existem muitos. Aliás, isto está publicado até na minha tese de doutoramento, o facto de haver muitos jogos sobre este tema. Depois, estão a ver, existem aqui sobre componentes, com pauzinhos, com calendários, em que os jogos têm calendários. Portanto, também uma mistura entre temas e mecanismos ou componentes físicos do jogo sobre países. Vamos andando mais para a frente. Sobre anos, décadas, sobre folclore, sobre comida e bebida, especificamente vinho. Portanto, se quiserem jogos sobre alimentação, também tem aqui muitas coisas, sobre frutas, sobre chocolate. É uma variedade brutal. Vamos só entrar aqui num que nos possa interessar. Portanto, temos aqui muita coisa. Por exemplo, agora estamos dentro da categoria jogo. Portanto, até jogos associados a vários jogos. Portanto, é uma categoria que pode não ser talvez a mais útil. Portanto, vamos avançando, vão ver, existe tanta variedade. Portanto, história. Estão a ver, história aqui claramente, épocas específicas também. Por exemplo, a história da Guerra Fria. E então vamos encontrar aqui vários jogos sobre a Guerra Fria. Vamos entrar aqui num deles, que teve durante muitos anos dentro no número 1 do Board Game Geek, e vamos explorar aqui o jogo. Então o que é que isto nos diz? Diz-nos o ranking dele, ok? E depois dentro da sua especificidade, é um jogo de guerra e de estratégia, o ranking a cada um, mas acima de tudo diz-nos aqui a quantidade de jogadores que podem jogar o jogo. Por exemplo, 1 a 2. Portanto, um jogo para 2 jogadores. Aliás, de 1 a 2, e supostamente pode ser jogado a solo, há de haver um modo solo. A duração, 120 a 180 minutos. Por exemplo, um jogo longo. As idades, que está associada à complexidade também, diretamente, e a complexidade aqui é a medida de 1 a 5. Depois são os créditos de quem são os autores, as editoras, por aí fora. Mas o que é que o jogo nos diz? Diz aqui, o que é que a página nos diz, aliás, do jogo? Dá-nos uma caracterização que é preenchida pelo autor do jogo, pela editora que submeteu, mas aqui nas classificações nós podemos ver aqui o tipo, a categoria, os mecanismos que tem, e podemos abrir para ver todos. Portanto, temos aqui vários mecanismos que ajudam a criar esta experiência, como um jogo, por exemplo, da Guerra Fria. Trata-se de um jogo de maiorias e influências, porque foi uma guerra de influências sobre os territórios. Então vamos ver, por exemplo, o que é este mecanismo. Então explica-nos aqui que tipo de mecanismo é que é, como é que ele funciona, e outros jogos associados também a este mecanismo. Portanto, isto leva-nos a entrar diretamente nas entranhas do jogo. Depois podemos ver também a família. Lá está, nós chegamos aqui pela família da Guerra Fria, mas este entra noutras famílias, por exemplo, sobre países, sobre mapas, jogos especificamente de 2 jogadores, em que lidamos com o mundo, em que tem o tema da guerra nuclear. Portanto, podemos ver todas essas coisas e podemos ir explorando
e pode coincidir ou não com o tipo de experiência que nós queremos. Imaginemos que estávamos a tentar ensinar história, não seria, claro, eu acho que não seria um jogo para usar em sala de aula, pelas suas características, duração, complexidade, mas é um jogo do qual nós poderíamos retirar algumas inspirações para fazer alguns jogos, ou então para explorar, se calhar mais em contexto de atividade fora de sala de aula, extracurricular, por exemplo. Ou então, simplesmente para passar alguns conteúdos a um público mais genérico ou mais generalista sobre estes temas. O que nós podemos também fazer através desta pesquisa é, por exemplo, vamos ver aqui os dados específicos de quem criou o jogo. Temos aqui os designers, quem o criou, e quando dizemos game designers é quem cria o sistema de jogo. Aqui artistas é quem faz as ilustrações e por vezes o design gráfico, e depois as editoras que os publicaram nas várias línguas. Portanto, isto também nos pode dar uma noção de em que línguas é que existe. A editora original é a GMT, que é uma editora especializada nestes jogos de guerra, e nós depois podemos, através daqui, ir ao website e ver que outros jogos, ou quais outros jogos estão também aqui associados, e vemos claramente jogos com temas de guerra, da Primeira Guerra Mundial, do primeiro shogunato no Japão, sobre guerra na Antiguidade. Portanto, temos aqui todas estas coisas que podemos explorar, e umas coisas levam-nos às outras. O que é que nós temos aqui também de interessante? Podemos ver aqui as versões, e então mostra-nos aqui as versões nas várias línguas. Podemos querer ver, por exemplo, se existe uma versão em português, e ela existe, portanto vão conseguir encontrar. Aqui está, Twilight Struggle Portuguese Edition, portanto em princípio estará em português. Depois podem ver também aqui, por exemplo, expansões. Há outras expansões para alterar o jogo, mas outra coisa muito importante aqui são os files. E estes files, por vezes, são variações do jogo, por vezes regras em PDF que nós podemos ir buscar, embora normalmente os editores tenham as regras disponíveis online no seu website, mas, por exemplo, também alterações às regras, alterações que outros jogadores fizeram, modos alternativos, conteúdo extra para facilitar, por exemplo, a aprendizagem do jogo, aquilo chamados player aids, as ajudas de jogadores, modos diferentes, por vezes versões solo dos jogos, e existe aqui muito material criado pela comunidade. Obviamente, se vocês quiserem aprender a jogar o jogo, existem vídeos divididos em reviews para vocês saberem se o jogo é para vocês ou não, o que é que está nas caixas, e, por exemplo, a instrução de como jogar. Estas instruções normalmente são vídeos que nos ajudam a entrar no jogo, e aqui existem principalmente em inglês, mas existem também em mais línguas. Também é um modo mais fácil de aprender a jogar o jogo. Mas também importante aqui, que pode ser, são os debates. Depois há imensos debates aqui na comunidade sobre os vários elementos do jogo, e isso pode ser também qualquer coisa que nos interesse explorar. Portanto, como podemos ver, existe aqui uma enormidade de coisas. Estamos só até a explorar estas primeiras. Depois, obviamente, podem ir aos fóruns, podem obviamente também usar isto para comprar jogos, e muitas vezes deles usados, mas podem pesquisar por eles tipos de jogos, podem até pesquisar coisas associadas, podem ir a podcasts, podem ir a entrevistas e mais conteúdos, e podem pesquisar diretamente entre o Board Game Geek. Mas aquilo que eu diria para estas utilizações de jogos mais sérias era mesmo pesquisar pelas famílias e as categorias, e depois encontrar os jogos que entram naquilo que é o tema que nós pretendemos, e então aí podemos explorar e fazer uma série de seleções. Eu tenho feito, aliás, já publiquei em conjunto com outros investigadores alguns artigos em que usamos esta mesma técnica para identificar jogos e ver padrões, para nos inspirar a suportar, e suportar a criar outros jogos. Portanto, é qualquer coisa que tem validade, e é uma riqueza enorme de conteúdo, de informação, de aprendizagem sobre design de jogos, porque, tal como me disseram uma vez, e eu fiquei a pensar disso desde então, quando nós entramos neste mundo dos jogos analógicos, nós entramos como aficionados e apaixonados, e à medida que vamos interagindo mais com este novo mundo, vamos abrindo as caixas e entrando nas entranhas, no motor do jogo. É como se estivéssemos a abrir o capô de um carro, ver o seu motor e compreender como é que as várias pecinhas se interligam e funcionam, e o que é que acontece quando nós tiramos ou colocamos outras. Sendo que aqui, em princípio, não tem o problema de avariar um carro, não é? É mais simples. Mas este é um princípio, e esta ferramenta do Board Game Geek é imensamente poderosa, sendo que vos obriga a dominar a língua inglesa. Então vá, espero que este vídeo tenha sido útil, e vou continuar aqui a criar também vídeos de conteúdo de apoio, sendo que este, obviamente, é um vídeo de apoio a quem nunca explorou esta plataforma e quem a quer
usar, por exemplo, para fins que não é propriamente aquilo que foi o objetivo inicial, embora esta plataforma tenha também serious games e jogos educativos, mas acima de tudo é uma plataforma da comunidade de jogos de hobby, aquilo a que nós chamamos jogos analógicos modernos ou jogos de tabuleiro modernos. Então vá, Deus!